Agora vem cá, a gente vai conversar sério sobre a nossa saúde. Tem muita gente que não entende que a medicina ela está em constante evolução e às vezes ouve um diagnóstico, um prognóstico antigo e acha que é assim para o resto da vida. Eu sempre te aconselho, a gente precisa fazer check-up anualmente, mas não é só fazer exame, voltar no médico, é fazer exame e voltar para o médico avaliar, tá? E essa conversa, essa troca nos proporciona possibilidades de tratamentos diversos em várias áreas. Por exemplo, hoje a gente vai falar da toxina botulínica, conhecida por diversos nomes comerciais, como Botox, por exemplo, né? Que é muito popular pelo uso na área estética, como eu falei, as mulheres usam para evitar as ruguinhas e tal. Na neurologia, esse uso é uma ferramenta essencial para o tratamento de algumas doenças neurológicas. Olha que interessante. É o que eu falo da evolução. Constante desenvolvimento. A produção preparou um VT e a gente vai assistir, daqui a pouco conversamos com o especialista. Vai lá. O Botox é um dos tratamentos estéticos mais procurados do país. A aplicação da toxina botulínica logo abaixo da pele reduz as rugas e linhas de expressão de forma rápida, pouco invasiva e com bons resultados. Entretanto, muito antes de ser popular na busca pelo rejuvenescimento, o Botox foi pesquisado originalmente para fins terapêuticos e hoje é um importante aliado de áreas como a neurologia, a urologia, fisiatria e ortopedia. Em diversos casos, a toxina botulínica colabora com a eficácia do tratamento, principalmente quando associada à terapia de reabilitação física. Vamos entender mais sobre este assunto? Com toda certeza, a gente vai entender com ele, que é um neurologista que fala a linguagem que a gente entende, que toca o seu coração, que te ajuda com possibilidades de soluções e vai tirar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vindo, doutor Flávio Salem. Olá, tudo bem, Cláudia? Bom te receber, como sempre. É sempre útil. Obrigada pela prestação de serviço que você tem feito, não só aqui no programa, mas também nas suas redes sociais que eu acompanho. Sim. Muito 10, viu? A gente tenta fazer o melhor. Que bom, continue assim. Vamos bater esse papo aqui interessante. Vamos lá. Toxina botulínica, então, para tratamento de doenças neurológicas. De que tipo, doutor? A toxina botulínica, ela pode ser utilizada para tratar enxaqueca crônica. Você não sabia, né? Espasmo facial. Espasmo facial? Espasmo facial é aquela sua tia que fica com o pescoço, o rosto, né? Fazendo assim. Parece que está piscando para gente dentro do ônibus, dentro do metrô, na festa, pois é. Distonia cervical, tem muita gente distônica me assistindo, que é gente que tem pescoço torto, anda com o pescoço torto, não consegue comer porque o pescoço entorta. Distonia oromandibular, quando o paciente vai comer e parece que a boca trava ou a boca abre demais, a língua vai para fora. Espasticidade, que é uma sequela de AVC, trauma craniano, esclerose múltipla. A gente pode tratar para cialorreia, tem algumas doenças que você baba muito, né? Doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, atrofia muscular espinhal em criança, espasticidade, paralisia cerebral em criança, em que a criança ela baba demais, aí você vai lá, aplica. Sudorese excessiva, tem gente que tem sudorese na mão, na axila, você vai lá, aplica a toxina. Então, a toxina botulínica, ela não serve somente para estética. É interessante lembrar que os primeiros tratamentos para toxina botulínica nos Estados Unidos da década de 70 e 80 eram para estrabismo. Olha que interessante. Estrabismo e espasmo miofascial. Depois começou-se a usar para rugas. E depois foi para o resto, inclusive para enxaqueca. Quem descobriu que funcionava para enxaqueca é um cirurgião plástico, se eu não me engano, de Nova York ou de algum lugar dos Estados Unidos, que descobriu que funcionava para enxaqueca. Agora, a aplicação deve ser diferente, né? Não é o mesmo lugar, ou tem que ser feito por um neurologista que entende onde é que é o ponto correto. A aplicação ela tem que ser feita nos músculos que são afetados pela doença. Então, por exemplo, você tem uma espasticidade da mão, a mão está desse jeito.
Você tem que aplicar nos músculos que fazem isso. Eu tenho um curso de toxina botulínica. Eu tenho um curso promovido por uma empresa e a gente faz curso para médico. Não precisa ser neurologista. Pode ser neurocirurgião, pode ser fisiatra, que é médico que é responsabilizado por reabilitação motora física, ortopedista, geriatra. Qualquer médico pode aplicar a toxina botulínica desde que esteja devidamente treinado para tal. E no curso a gente demonstra anatomia muscular. Você tem que saber a anatomia muscular de todos os músculos importantes do corpo, onde o músculo começa, onde o músculo termina, o que o músculo faz para poder aplicar. E no rosto isso é absolutamente necessário, porque o rosto está cheio de músculo. E às vezes a gente aplica e fica assimétrico, o paciente volta. Isso acontece às vezes. Às vezes você aplica, você acha que você está fazendo um trabalho legal, aí o paciente volta com o rosto levemente assimétrico, um sorriso estranho. Então a gente ensina a fazer o negócio do jeito adequado para que não haja esse tipo de problema. E sim, precisa realmente a gente aplicar a toxina no local onde o problema existe. Agora, se acontecer esse problema de ficar com alguma alteração, é só corrigir. É corrigível a toxina botulínica? A toxina botulínica ela é completamente reversível. Em até 3, 4 meses tudo reverte. Inclusive problema também. Olha que beleza. Agora, no rosto para tratamento estético, a gente sabe que a toxina botulínica vai durar lá de 5, no máximo, a 8 meses. Depois a gente já volta a fazer a contração dos músculos da face e aí volta a marcar onde estava marcado. Daí, se a gente faz para o tratamento de alguma doença neurológica, acontece da mesma forma? Então, por exemplo, a pessoa está com um movimento aqui que não deveria ter, vai usar a toxina, depois de 4, 5 meses ela volta a fazer o movimento? Não. Os músculos são maiores, então a resposta é menor. 2 meses, 2 meses e meio. Tem que aplicar a cada 3. Então vai durar menos tempo? Dura menos tempo. Então a pessoa vai ter que ficar fazendo a aplicação direto? Espasticidade, a gente orienta o paciente a fazer a cada 3 ou 4 meses. Para o resto da vida? Ou até a gente conseguir melhora de alguma coisa, mas é que a toxina botulínica não é o único tratamento para espasticidade. Espasticidade é um tratamento multidisciplinar. Alguns pacientes, infelizmente, por exemplo, lá nas clínicas, nós temos um ambulatório, tem pacientes com distonia que aplicam com a gente há 15 anos. Sim. E tem pacientes que simplesmente melhoraram de maneira espontânea. Mas essa melhora espontânea ela é rara. É muito mais comum você ficar aplicando de maneira constante. Para enxaqueca, como é que é? Para enxaqueca é o seguinte, o paciente tem que ter enxaqueca crônica. O que é enxaqueca crônica? Você que tem enxaqueca, você pode estar perdendo um ótimo aliado no seu tratamento. Enxaqueca crônica é aquela dor de cabeça que vem pelo menos 15 dias por mês, pelo menos por 3 meses consecutivos ou 180 dias por ano. Não precisa ser incapacitante, não precisa ser forte, tem que ter dor de cabeça. Aí o que você faz? Já tomou um bando de remédio, nada deu certo, não quer efeito colateral, vamos para o Botox, toxina botulínica. O que a gente faz? A gente faz 31 pontos de toxina botulínica ao longo da cabeça. São 7 pontos aqui na face, melhora a ruga um pouquinho, até vai sobrar um pouquinho para o restante das rugas que a gente acaba fazendo um pouco. Aqui na região temporal, occipital, nucal e aqui na região cervical. Melhora de 60% a 70% na primeira aplicação, de acordo com a literatura e de acordo com a minha casuística. Eu não tenho casuística publicada. É que eu já apliquei muitos pacientes e a gente sabe como é que funciona. Alguns pacientes não funcionam, não sabe por quê. Outros pacientes funcionam perfeitamente bem. É uma tentativa e vale muito a pena. Agora, aí neste caso, a paciente tem que ficar reaplicando a cada quanto tempo? A cada 3 meses, pelo menos por 1 ano. Aí depois de 1 ano você observa. É coberto pelo SUS em alguns casos? Coberto pelo SUS enxaqueca eu não sei. O plano de saúde cobre toxina botulínica, mas existe alguns CIDs especiais que são necessários. Aí é discutir com um colega, com um médico, qual é a indicação correta pelo plano de saúde. E, de qualquer modo, eu acredito que o preço, ele tem um custo-benefício muito bom. Apesar de ser caro, vale muito a pena, porque o paciente vai deixar de ir no pronto-socorro, o paciente vai deixar de faltar o trabalho, faltar os compromissos escolares, faltar os compromissos sociais por conta de dor de cabeça. Melhora muito. É que interessante. Eu vou pedir para a produção já colocar aqui as dúvidas, se é que a gente já tem dúvidas, eu acho interessante a gente já colocar, porque a gente vai atendendo de forma mais pontual, depois a gente pode abrir um pouquinho esse assunto, né? Já que estamos aqui, o Dr. Flávio Salem,
ele tem tanto conteúdo bom pra gente, tanta coisa para nos ajudar. De repente, se você tem aí algo nessa área da neurologia, fica à vontade para perguntar. A Jéssica diz assim, ela é de Araguari, Minas Gerais. A toxina botulínica pode ser indicada para tratamento de tremor essencial, tremores de cabeça e mãos, como alternativa ao uso de beta-bloqueadores e ansiolíticos, devido aos efeitos colaterais desses medicamentos e prejuízos à saúde do paciente a longo prazo? Pode. Pode, eu faço no consultório. Existem riscos. Se aplica em alguns músculos do braço, do antebraço, você tem que saber qual músculo aplicar e qual dose. O risco maior é o dedo cair ou a mão cair por um tempo, 2, 3 meses. O tremor melhora. Se você souber aplicar dose correta, músculo correto, o trabalho disso acaba diminuindo, né? O problema disso acaba diminuindo e você melhora o tremor. Sim, é possível. Tremor do pescoço, especialmente em negação, tremor do paciente dizendo não, não, geralmente é um tremor distônico, tremor causado por contração de musculatura, melhora muito com toxina botulínica. Eu já vi pessoas que têm não é bem um tremor, né? Um vai e vem nos olhos. Não, isso é outra coisa, isso é nistagmo pendular. Isso está associado com perda de visão de longo prazo. Ah, então isso não tem nada a ver com a toxina botulínica, Não. que poderia ajudar. Não. Estrabismo, alguns estrabismos adquiridos podem funcionar com toxina. Hereditários também, de nascença, né? Podem se beneficiar com toxina, mas a minha experiência com estrabismo é 0. Ok. Próxima pergunta. Obrigada, Jéssica, pela sua participação. A da Maria, do Taboão da Serra. Uma pessoa com miastenia pode usar Botox? Maria, que pergunta, hein? O que Gostei é de ver, viu? miastenia, doutor? Miastenia é uma doença neurológica em que você tem fraqueza muscular por ataque à placa neural por anticorpo. Então você tem uma fraqueza muscular difusa. Maria, nós tínhamos uma paciente no HC que tinha miastenia e nós aplicávamos para cialorreia, para babação. Poder pode, só tem que saber quantidade e onde aplicar. Não pode fazer 2, 3, 4 ampolas no paciente de maneira nenhuma. Mas se você tiver uma boa indicação, você pode fazer. Tá joia. Próxima pergunta, vamos lá. Suelen, de Brasília. Tratamento com toxina botulínica para doenças de Parkinson. Aplicação nas glândulas salivares realmente funciona? Funciona, não só para doença de Parkinson. Alzheimer, paralisia cerebral, atrofia muscular espinhal, cialorreia de qualquer outra causa, paciente com qualquer outra doença degenerativa que tem cialorreia, funciona e eu comprovo. Mas peraí, você falou de Alzheimer. Às vezes o paciente está com Alzheimer grave e já está babando. Ah, tá. Então você está falando nessa questão E da... aí você vai lá, às vezes você tem que usar a medicação primeiro, né? Você usa atropina, você usa brometo de propantelina, você usa escopolamina. Em alguns pacientes você dá amitriptilina, que é uma para idoso não dá certo, mas você dá, não melhora, parte para toxina. Vamos lá, doutor, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Na verdade, a gente está aprendendo um monte de coisas. Como eu digo, a medicina não para, está sempre em evolução. Tem alguma novidade dessa semana na área da neurologia? Novidade sempre tem, mas a maior parte é biologia molecular. Clínica até agora nenhuma. Saiu um remédio novo para a doença de Alzheimer agora. Sério? Né? Qual? É o lecanemab, né? Que é um anticorpo monoclonal que aparentemente, realmente faz com que a doença... Esse Lecanemab. Lecanemab já vende no Brasil? Ainda não. Ah, esse é aquele que é injetável? Injetável e vai ser caro. E é caríssimo? Esse é o aducanumab, que não dá certo, aparentemente. O lecanemab parece que funciona. Mas só vende nos Estados Unidos? Por enquanto, mas se realmente der certo, a Anvisa logo libera. Vamos torcer, né? Vamos torcer, tomara. Esse de Alzheimer é uma coisa tão chata. É, vamos lá. Próxima pergunta na tela. Toxina botulínica também trata a bexiga hiperativa? Também. Toxina botulínica pode ser utilizada no tratamento de bexiga hiperativa através de cistoscopia. O urologista vai lá, penetra na tua bexiga e aplica em toda a musculatura da bexiga. Isso não sei o que faço, é uro. Legal. Próxima pergunta. Obrigada, Sônia Maria. Ana Paula, do Rio de Janeiro. Botox pode ser utilizado para tratamento de síndrome de Tourette? Por incrível que pareça, sim. Dr. Stanley Fan, da Universidade de Colômbia, de Nova York, num desses congressos que eu fui por aí, há muito tempo atrás, lá em Toronto, em 2011, demonstrou um caso de uma criança que tinha tiques fônicos. Ele aplicou em algum local da laringe, difícil e complicado, e os tiques melhoraram.
A minha experiência com Tourette é meio mista. Tem alguns tiques que melhoram quando você aplica no músculo e tem outros tiques que não melhoram tanto. Então, tem indicação? Tem, mas para alguns tiques, não para tratamento do Tourette, para resolver alguns tiques. Tá joia. Próxima pergunta, obrigada, Ana Paula. Aliás, um abraço para o Rio de Janeiro. A gente sempre fica tão triste quando vê a situação das chuvas, não só no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem sofrido bastante também. São Paulo também passou por tanto apuro, né? Tá esquisito, né? Esse época mês de tá chuva, esquisito, né? Época de chuva, a gente vive isso todo ano, mas esse ano, não sei. Não sei As se é a águas de minha março sensação, mas machucam tá cada pesado. vez mais. É, em fevereiro. Regiane, gostaria de saber se pode aplicar toxina botulínica para tratamento de tendinite. Olha, apesar de ser uma doença estrutural do tendão, existem alguns ortopedistas que fazem uso de toxina botulínica intraarticular. Eu não tenho experiência com isso, então, se você precisa desse tratamento, converse com o ortopedista. Existem alternativas antes disso, mas é possível. Tá joia. Obrigada, Regiane. É uma Maria do Rio de Janeiro. Esse medicamento serve para quem tem hérnia de disco? Não. Talvez não, porque hérnia de disco é uma compressão do disco intervertebral em cima de uma raiz. Você não tem como chegar lá com toxina botulínica. Você pode, talvez, melhorar dor lombar. Existem estudos que demonstram que a aplicação na musculatura lombar melhora a dor lombar. Minha experiência com isso não é boa. Mas é claro que tem tratamentos melhores que toxina botulínica para hérnia de disco. Dores neuropáticas. Muito. Melhora? Especialmente neuralgia do trigêmeo, neuropatia diabética e neuralgia pós-herpética. Aquela neuralgia pós-herpética, você que teve cobreiro, herpes zoster, ficou com aquela dor, está usando 2, 3 remédios e não funciona, conversa com o teu médico. Toxina botulínica e neuralgia pós-herpética é tiro e queda. Minha experiência é ótima, adoro. Olha que legal, bom saber disso, né? Falando em herpes zoster, de novo, lembrei ontem, vou lembrar hoje, eu preciso tomar minha vacina e você também, porque depois dos 50 anos a gente tem que tomar vacina de herpes zoster, né, Não doutor? lembro, eu tô com 47, calma. Não, mas eu já tô com 52, eu já tô atrasada. Tô cobrando a você, mas tô cobrando a mim também. Assim que eu tomar, eu aviso pra vocês, e quem tomar me avisa também no Instagram. Vamos lembrar, um ao outro. Pena que ainda não tem na rede pública, mas tomara que em breve, né, porque é importante, porque é uma dor que ninguém merece, né? É importante, a vacina para herpes zoster é extremamente importante porque previne o herpes zoster, que é um negócio grave. Vamos lá, próxima da Miriam, de Patos de Minas. Eu fui curada da epilepsia, fiz aplicações de botox. Posso voltar a ter? Depende da causa da epilepsia. A toxina botulínica não causa crise epiléptica. Então, se você voltar a ter, não tem nada a ver com botox. Não, ela está falando que ela fez a aplicação e foi curada da epilepsia. Bem, aí eu não saberia dizer. Porque, na verdade, Pelo toxina menos é isso que eu estou botulínica- entendendo. Eu fui Volta a curada. pergunta. Eu fui curada da Olha, eu fui epilepsia. curada da epilepsia, fiz aplicações de botox. Posso voltar a ter? Voltar a ter epilepsia. Assim, curado da epilepsia com toxina botulínica, eu queria que ela me explicasse. Como? Porque, na verdade, a epilepsia depende da causa, né? Existem causas genéticas, causas estruturais não genéticas e outras causas afins. Miriam, depois vou passar o contato do doutor, aí você pode mandar para ele mais Miriam, informações. conversa comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram. Manda lá. Legal, porque a gente vai aprendendo, né? É. Vamos lá. Flaviana, do Rio de Janeiro, o botox melhora a perda sensorial do nervo? Não, ela pode melhorar a dor causada por uma lesão neuropática, mas a perda sensorial, não, infelizmente. Agora, deve ser complicado isso, né? Porque, por exemplo, uma lesão neuropática. Eu tô aqui pensando, vamos supor que tem uma lesão neuropática no cérebro. São vários nervos, como é que descobre Cérebro qual não tem é? Não. Não? O cérebro não. Vamos colocar da seguinte maneira, imagina que você fez uma lesão do nervo ulnar aqui, e agora você está com dor aqui. Você perdeu a sensibilidade, mas você está com dor, uma dor intensa aqui. Toxina botulínica pode te ajudar com essa dor? É possível. É possível. Mas é mais possível que outros tratamentos te ajudem, como medicações, por exemplo. Porque não são muitos nervos que passam pelo nosso corpo? São, mas aí você tem um território do nervo específico. Cada nervo tem um território específico. Radial, mediano, ulnar, fibular, tibial, cutâneo lateral da coxa. Aí vai femoral, exatamente naquele nervo. naquele nervo. pra Agora, tentar- um outro exemplo. Você perdeu a mão. Tem dor no coto.
ficou um coto aqui e dói, 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 dói. Aplica a toxina botulínica, melhora? Tem estudos que falam que sim. Agora, não traz de volta a sensibilidade. Vamos lá. Sandra, fui operada da mama e agora tive neuropatia. Tenho espasmos no braço e sinto muita dor, que some quando sento com as costas apoiadas ou me deito. Os médicos me deram pregabalina e não adianta. O botox ajudaria no meu caso? Provavelmente sim. Talvez esses espasmos sejam distonia, porque parece que o espasmo melhora com certas posições. Talvez seja um espasmo distônico. Provavelmente sim. Inclusive, existem relatos, estudos clínicos, de pacientes que fazem cirurgia e, para evitar complicações, são aplicados toxina botulínica no intraoperatório. Ou no pós-operatório, por exemplo, uma radioterapia para um câncer. E aí o paciente fica com alterações musculares, dor. O uso de toxina botulínica pode melhorar isso. Bem interessante. É possível. Pregabalina é um antidepressivo? Pregabalina é um anticonvulsivante que é utilizado no tratamento de dor. É um análogo da gabapentina, só que aparentemente mais potente. E deve ter algum efeito adverso? Tem. Sonolência é o mais comum, ataxia cerebelar, náusea. Se você puder fazer toxina botulínica ao invés de medicação, é sempre mais interessante, porque a toxina é uma aplicação a cada 3 meses e o efeito colateral é local, não sistêmico. Muito bem. Ana Lúcia, de Itaquaquecetuba. Minha mãe não mexe os dedos da mão após uma cirurgia de muitos anos. A toxina botulínica pode fazer voltar os movimentos? Ana Lúcia, é o seguinte. Em primeiro lugar, tem que saber qual é o tipo de alteração que tua mãe tem. Por quê? Existem pacientes que fazem espasticidade. Lesou, por exemplo, a cabeça, lesou o pescoço, ficou com o braço espástico. Aí ficou com a mão desse jeito. Vamos botar assim. Aí você vai fazer toxina botulínica. Você espera que a mão abra. Às vezes não abre. Por quê? Porque depois de muitos anos pode haver um negócio chamado artrodese, ou seja, uma alteração anatômica nas articulações ou encurtamento do tendão. Toxina não serve para isso. A toxina vai abrir a mão da tua mãe até um nível. A partir daqui não abre mais. Precisa fazer o quê? Avaliação ortopédica para talvez tenotomia, ou seja, fazer uma plástica dos tendões e abrir a articulação para poder melhorar a mão. Eu tenho uma paciente com isso, eu tenho uma paciente de 80 e poucos anos, lá de Osasco, que a gente aplica no hospital. A paciente fica com a mão desse jeito. Se ela estiver me assistindo agora, ela vai saber de quem que eu estou falando. E aí, a gente aplica a toxina botulínica nela e eu consegui abrir a mão dela até isso aqui. Mas não abro mais. Sabe por quê? Porque eu não consigo nem fazer isso aqui. Porque ela já tem encurtamento dos tendões e já tem alteração óssea. Então a toxina pode ajudar, mas não sei até onde. Qual foi a aplicação mais surpreendente que você fez da toxina botulínica que você falou, uau? Foi uma aplicação para... Foram muitas. Mas foi uma aplicação para uma paciente minha com distonia cervical. Eu não vou falar o nome dela, claro, mas ela tem uma distonia cervical e a aplicação fez com que o pescoço ficasse reto. E ela ficou com o pescoço reto por 3 meses. Tem um outro paciente meu que eu apliquei há 5 meses e ele ficou sem dor durante 5 meses. Esse cara sofre com dor. Ficou sem dor no pescoço durante 5 meses. E aí você fez essa aplicação aonde? Tem músculos específicos. São músculos específicos que a gente aplica. Eu sou doutor em distonia, eu tenho doutorado pela USP em distonia. Meu trabalho é em distonia cervical. A gente conhece bastante sobre distonia, aprende muito e estuda bastante. Eu conheço a anatomia muscular toda do pescoço e a gente sabe onde está cada músculo, onde está passando cada músculozinho e onde você tem que entrar. A gente utiliza ultrassom para poder localizar o músculo de vez em quando, mas o conhecimento anatômico é mais importante. Perfeito. Como é bom, né, conversar com quem sabe muito. Doutor, a gente falou de como tratar, o que tratar com a toxina botulínica, mas tem gente que não entende o que é a toxina botulínica, assim, o básico. Ela faz o quê? Porque a gente sabe que, bom, pôs no rosto, vai paralisar o movimento. Ela paralisa? A toxina botulínica é uma toxina produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que está presente no solo, está presente em alimentos e alimentos mal acondicionados. A toxina botulínica já matou provavelmente mais de 100 mil pessoas na história. Provavelmente mais de 100 milhões de pessoas na história. Como assim? Porque, especialmente na Alemanha, lá no século XVIII, o pessoal fazia jantares e mais jantares com linguiças mal acondicionadas, todo mundo morria de diarreia.
Toxina botulínica entra pelo teu intestino. Ele vai te dar, se você tiver botulismo, que é a doença causada pela toxina botulínica, você vai ter diplopia, visão dobrada, a pálpebra vai cair, a pupila vai ficar dilatada, você vai ter dificuldade para tossir, dificuldade para falar, dificuldade para engolir, dificuldade respiratória, paralisia dos 4 membros. Se você não for internado numa UTI, entubado e sedado, você morre. Isso é o botulismo. Botulismo é a doença causada pela ingestão de altíssimas quantidades de toxina botulínica. E vem através do quê? Você falou da linguiça. Solo, alimentos mal acondicionados. Hoje em dia, e mel. Por isso que não se dá mel para crianças abaixo de 1 ano de idade. Porque as crianças não têm imunidade para combater a toxina botulínica. E o botulismo é frequente? É uma doença que acontece? É uma doença hoje infrequente. Ah, não, quase a gente não vê. Desde a década de 50, quando a indústria de enlatados começou a melhorar a forma como se enlata, se envasa e se trata os alimentos, o botulismo se tornou raro. No entanto, ainda existe. Eu já vi 1 ou 2 casos de botulismo na minha vida. Antigamente se via 200. E só para você ter uma ideia, a toxina botulínica ela foi descoberta como medicação no final do século XVIII, começo do século XIX, por um médico do exército alemão chamado Justinus Kerner. Ele que achou que a toxina botulínica poderia ser utilizada para fins medicamentosos. E, na verdade, só começou a ser utilizada para fins medicamentosos na década de 70 do século passado, por Dr. Alan Scott, lá em São Francisco, que ainda está vivo, não está me assistindo com absoluta certeza. E, depois disso, a gente começou a utilizar. No Brasil, está em uso desde 92. Quem trouxe a toxina botulínica para cá foi um amigo nosso, lá do Ceará, Dr. Wagner Horta, neurologista, que eu abaixo minha cabeça para ele, o cara é excelente, um dos melhores neurologistas do país. Foi ele que trouxe da Inglaterra, ele começou a usar primeiro, e depois o pessoal da USP, o pessoal da Escola Paulista, e em 2004 eu comecei a aplicar a toxina. Ou seja, o que a gente usa é uma forma purificada e digamos assim, bem segura da toxina botulínica que é produzida pela bactéria. Fantástico, né, gente? Olha, se você está com qualquer um desses sintomas citados aqui, ou talvez algum outro sintoma neurológico que você pense, suspeite que pode ser tratado com toxina botulínica ou não, pode ser tratado de outra forma, procure o Dr. Flávio, você vai se surpreender com tanto que esse médico estuda e sabe, viu? Eu realmente, você tira o chapéu pro doutor lá do Ceará, o doutor Wagner Horta, eu tiro o chapéu para você também, viu, doutor? Agora deixa eu te falar uma coisa, a última coisa antes de eu ir embora. Toxina botulínica não é a salvação da lavoura, tá? Não acha que toxina botulínica vai resolver todos os seus problemas. Toxina botulínica tem tempo de duração. Se você aplicar demais, pode produzir anticorpos e você pode parar de responder. É ótimo, é excelente, bem indicado, é uma maravilha. Mas discuta sempre com seu médico. E outra coisa, se você faz toxina botulínica para estética hoje, tem que fazer a aplicação clínica médica hoje. Não pode fazer depois. Se você faz a aplicação de toxina botulínica, não importa o local do corpo, mais de 2 vezes ou 3 vezes no espaço de 3 meses, se aumenta o risco de produção de anticorpos e você, consequentemente, para de responder à toxina. Ah, então agora eu tenho uma pergunta, porque quando a gente faz toxina botulínica para fins estéticos, a gente faz, vamos supor, né, aqui na testa. Faz a testa, faz aqui o pezinho de galinha e vai embora. Aí volta, porque aí você sai do médico sempre com retorno. Fazer o retoque. Volta para fazer o retoque. E esse retoque é com um mês de diferença no máximo. Então, esse retoque pode ser um risco? Essa pergunta dela aqui é capciosa, mas é interessante. Eu não quero arranjar briga com a Sociedade Brasileira de Dermatologia nem Cirurgia Plástica. Eu sou contra retoque. Mas, se você está usando dose baixinha, o risco de produzir anticorpos diminui. Mas mesmo assim, vale sempre a pena você reconsiderar. Existe uma toxina, também não quero fazer propaganda de ninguém. Existe uma toxina botulínica alemã que pode ser utilizada a cada 6 semanas. Eu não vou falar o nome, para não falar propaganda. Mas o médico que está me assistindo sabe qual é. Existe uma toxina botulínica alemã que pode ser utilizada a cada 6 semanas, que provavelmente produz muito menos anticorpos do que as outras. Tá. Então, para quem está usando para fins estéticos, tem que pelo menos espaçar... Teoricamente 3 meses, mas é claro, estético demora 5 meses. É, gente, também é caro pra caramba, né? Vamos passar o quanto mais a gente puder, melhor, não é verdade? O frasco de toxina botulínica aumentou, o dólar aumentou, o frasco aumentou. E o que não aumentou hoje? Você me conta, se você souber, me manda no Instagram. Eu falo, mas não posso falar aqui. Quando você encontrar uma coisa baratinha, você me fala. Minha barriga aumentou. Ah.
Aí é porque você não assiste Vida Melhor, que eu falo todo dia. Pode comer de tudo um pouco. Sim, não eu é sei. muito. Minha mulher fala a mesma coisa. Doutor Juízo, porque os médicos sentam aqui e falam que a gente não pode ter uma circunferência muito grande no abdômen. Eu hein? sei disso. Então tô aqui puxando a orelha. Eles não vêm aqui puxar a orelha da gente? Eu tô aqui puxando a orelha dele também, olha lá. Ficou até vermelho. Ah, claro. Calma, não foge não. Deixa eu dar os contatos. Doutor Flávio Salem, ele tá no Neuroinformação. Segue lá, gente, é tanta coisa legal. Eu sou apaixonada por saúde, acho que a gente tem preguiça de ler manual de tudo, né? Mas o nosso corpo, se a gente tiver preguiça de acompanhar o Instagram com tanta informação como o doutor Flávio, a gente não tá querendo cuidar bem da gente. Então, segue lá. E o TikTok Neuroinformação. Hã? Tem um TikTok também, viu? Tá com 16 mil seguidores. Gente, eu preciso começar a usar o TikTok, que é demais, né? O TikTok tá Só todo mundo... bota o paciente lá, tá? Se você virar meu paciente, pode ser que você acabe entrando no TikTok. E lá também é neuroinformação? Lá é Dr. Flávio Salem. Tá, joia. 11 9 6313 6006. Marca, quem sabe se tem uma solução aí do seu caso. 9 6313 6006. É 11, tá bom? Gente, meus vídeos são todos técnicos, tá? Doutor, muito obrigada. Cláudia. Até o próximo mês. Até o próximo. 4 quilos a menos. Se Deus quiser.